Você já parou para pensar se a inteligência artificial tem limites? Neste vídeo, vamos explorar a fascinante história da IA, desde suas raízes até suas aplicações atuais, e discutir se realmente existe um ponto em que a evolução dessa tecnologia possa estagnar. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas percepções sobre o que as máquinas podem e devem fazer. Fique conosco até o final e descubra se estamos rumo a um futuro onde a inteligência artificial se torna parte integrante de nossas vidas ou se há um limite para essa revolução. A história da inteligência artificial remonta a milênios, mas suas primeiras invenções que visavam imitar a inteligência humana começaram a tomar forma no século XIX, com a criação de dispositivos mecânicos como automatos. No entanto, foi na década de 1950 que a verdadeira revolução começou. A proposta de Alan Turing, com seu famoso teste, lançou as bases para a discussão sobre a capacidade das máquinas de pensar. A partir daí, surgiram os primeiros programas de inteligência artificial, como o Logic Theorist, que resolvia teoremas matemáticos, e o ELIZA, que simulava uma conversa humana. Esses avanços iniciais geraram muito entusiasmo e expectativa sobre o futuro das máquinas inteligentes. Entretanto, o impacto inicial da inteligência artificial não foi apenas técnico, ele influenciou a cultura popular, levantando questões sobre a ética e as implicações sociais. A ideia de máquinas inteligentes entrou na literatura e no cinema, desafiando as nossas percepções sobre a tecnologia e seu papel na sociedade. Isso preparou o terreno para um crescente interesse e investimento em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. Os marcos importantes no desenvolvimento da inteligência artificial são diversos e definem diferentes fases desse campo complexo. Após os primeiros experimentos de Turing e outros pioneiros, como John McCarthy e Marvin Minsky, a década de 1960 viu a popularização das linguagens de programação e das redes neurais. Em 1956, a Conferência de Dartmouth é considerada o nascimento oficial da inteligência artificial como um campo de pesquisa. Nos anos 70, os sistemas especialistas, que utilizavam o conhecimento de especialistas humanos para resolver problemas específicos, começaram a ganhar destaque. O projeto Missing é um exemplo notável, pois foi capaz de diagnosticar doenças infecciosas. Contudo, o entusiasmo deu lugar a um período de desilusão nos anos 80, quando as limitações da tecnologia existente ficaram evidentes. Mas a pesquisa não parou, novas abordagens surgiram, levando aos avanços da aprendizagem de máquina e redes neurais profundas a partir da década de 2000, impulsionados pela disponibilidade de grandes volumes de dados e poder computacional. Esse contexto é crucial para entender como a inteligência artificial evoluiu e se diversificou em um campo multifacetado e dinâmico. O chamado inverno da inteligência artificial foi um período de estagnação e ceticismo que afetou o financiamento e o desenvolvimento da inteligência artificial. Após o otimismo inicial nas décadas de 1950 e 1960, os pesquisadores logo se depararam com limitações significativas na tecnologia. A dificuldade em escalar as soluções de inteligência artificial e a falta de resultados práticos levou a uma redução drástica nas investigações e no apoio financeiro. Esse fenômeno se manifestou em algumas ondas, sendo a primeira no final dos anos 1970 e a segunda na década de 1990. Durante esses períodos, muitos pesquisadores mudaram seu foco para outras áreas da ciência da computação, como algoritmos clássicos ou computação de alto desempenho. No entanto, mesmo em meio a esta estagnação, as sementes da nova era da inteligência artificial estavam sendo plantadas, com um aumento na pesquisa sobre aprendizado de máquina e melhoria das ferramentas computacionais. Esses desenvolvimentos, embora discretos, seriam fundamentais para o renascimento da inteligência artificial que estava por vir. O aprendizado de máquina é uma das mais significativas revoluções dentro da inteligência artificial. Em termos simples, trata-se de treinar máquinas para que elas possam aprender com dados e melhorar seu desempenho ao longo do tempo, sem necessidade de programação explícita. Essa abordagem transforma a maneira como as máquinas interagem com o mundo, permitindo que se adaptem e se tornem mais eficientes em diversas tarefas. O conceito ganhou popularidade nas últimas décadas, especialmente com a formação de grandes volumes de dados disponíveis e o avanço das tecnologias computacionais. Assim, o aprendizado de máquina foi categorizado em várias vertentes, como aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço.
No aprendizado supervisionado, a máquina aprende a partir de exemplos rotulados que permitem identificar padrões e fazer previsões. O aprendizado não supervisionado permite que a máquina encontre estrutura em dados não rotulados, enquanto o aprendizado por reforço utiliza a ideia de recompensas e punições para encorajar comportamentos desejados. Essa evolução não apenas proporcionou a automação de processos, mas também melhorou a precisão em tarefas complexas, desde diagnósticos médicos até recomendações personalizadas em plataformas de streaming. O aprendizado de máquina, portanto, pode ser considerado não apenas uma ferramenta, mas a essência da nova era da inteligência artificial, moldando a forma como interagimos com a tecnologia diariamente. Para entender melhor os fundamentos da inteligência artificial, é importante ter uma noção sobre como as redes neurais funcionam, inspiradas pelo nosso próprio cérebro. As redes neurais artificiais são compostas por camadas de unidades, chamadas neuroníos, que se conectam umas às outras, formando uma estrutura que se assemelha ao cérebro humano. Cada conexão tem um peso, que é ajustado durante o processo de aprendizado. Quando uma rede neural é alimentada com dados, esses dados passam por várias camadas. À medida que os neuroníos processam a informação, eles ajustam os pesos das conexões, permitindo que a rede aprenda a reconhecer padrões complexos. Esse processo é chamado de treinamento. Por exemplo, quando a rede é apresentada com uma imagem de um gato, os neuroníos na camada de saída podem ativar de forma distinta, dependendo da presença de características específicas, como orelhas ou olhos. Uma vez treinadas, as redes neurais podem realizar tarefas impressionantes, desde reconhecimento de fala até a criação de obras de arte. A importância das redes neurais não se limita às suas capacidades, mas também à maneira inovadora que promovem a adaptação e aprendizado em ambientes dinâmicos, tornando a inteligência artificial mais flexível e responsiva às mudanças. Portanto, redes neurais não são apenas um componente da inteligência artificial, mas sim a representação da própria capacidade de aprendizado das máquinas. Os algoritmos e os dados são a base da inteligência artificial moderna. Algoritmos são conjuntos de regras ou instruções que informam a maneira como os dados são processados. Existem diferentes tipos de algoritmos, cada um projetado para resolver problemas específicos. Por exemplo, alguns algoritmos são adequados para análise preditiva, enquanto outros são usados em classificações ou agrupamentos de dados. A eficácia de um algoritmo depende, em grande parte, da qualidade e da quantidade de dados com que ele é alimentado. No mundo atual, onde enormes volumes de dados são gerados constantemente, a capacidade de coletar, armazenar e processar esses dados é essencial para o sucesso da inteligência artificial. O termo Big Data refere-se exatamente a isso, grandes conjuntos de dados que, ao serem analisados corretamente, podem revelar tendências, padrões e insights valiosos. O uso de dados permite que os algoritmos sejam treinados para melhorar continuamente, tornando as máquinas mais inteligentes. Esta relação entre algoritmos e dados é cíclica, e enquanto os algoritmos processam dados, novas informações são coletadas e alimentadas, aprimorando ainda mais os algoritmos. Esse ciclo de feedback é o que possibilita que a inteligência artificial evolua rapidamente, tornando-se parte integral de diversas aplicações, desde assistentes pessoais até sistemas de segurança complexos. A computação quântica é um conceito que vem ganhando destaque nas discussões sobre o futuro da inteligência artificial. Ao contrário da computação clássica, que usa bits para processar informações em forma de 0s e 1s, a computação quântica utiliza qubits, que podem representar ambos ao mesmo tempo, graças ao fenômeno da superposição. Isso significa que a computação quântica tem o potencial de realizar cálculos muito mais rapidamente e de maneira mais eficiente do que os computadores tradicionais. Para a inteligência artificial, isso pode significar avanços significativos em algoritmos complexos que demandam enorme poder computacional. Imagine ser capaz de processar grandes volumes de dados em frações de segundo e encontrar padrões que antes seriam impossíveis em um tempo razoável. Essa revolução poderia beneficiar áreas como otimização de processos, pesquisas científicas e até mesmo a descoberta de novos medicamentos. No entanto, a implementação da computação quântica na prática ainda enfrenta muitos desafios, como a estabilização dos qubits e o desenvolvimento de algoritmos quânticos eficazes. Apesar disso, o potencial para transformar a inteligência artificial e expandir suas capacidades é inegável, e pesquisas nessa área continuam a se intensificar,
prometendo um futuro onde a combinação das duas tecnologias possa alcançar níveis inimagináveis de eficiência e inteligência. As limitações da inteligência artificial são, em grande parte, técnicas e relacionadas com os dados disponíveis. Embora tenhamos avançado enormemente na construção de algoritmos sofisticados, a inteligência artificial ainda enfrenta desafios consideráveis. Um dos principais obstáculos está ligado à qualidade e à quantidade de dados. Para treinar modelos eficazes, é necessário um volume significativo de dados de alta qualidade. Muitas vezes, os dados disponíveis são incompletos, enviesados ou não representam adequadamente a realidade. Isso pode levar a resultados imprecisos ou injustos. Além disso, a dificuldade em lidar com situações novas e desconhecidas é um limitante importante para a inteligência artificial, que depende de padrões previamente registrados para fazer previsões ou decisões. Outra limitação técnica se refere à capacidade de processamento. Mesmo com o avanço computacional, há um limite para a complexidade dos modelos que podemos construir. Modelos mais complexos demandam mais dados e mais poder computacional, tornando-os, às vezes, inviáveis para implementação prática. Em resumo, as limitações técnicas e de dados continuam a ser um desafio significativo para o desenvolvimento da inteligência artificial em sua plenitude. O debate sobre a conscienciabilidade da inteligência artificial é um tema que desperta discussões numerosas e variadas. A questão central gira em torno da capacidade real da inteligência artificial de o pensar ou o saber de uma forma similar à humana. Embora os avanços em inteligência artificial tenham resultado em máquinas que podem executar tarefas complexas, como reconhecimento de voz e imagem, a verdade é que elas operam baseadas em padrões e algoritmos, e não possuem consciência. A diferença entre a inteligência artificial e a inteligência humana é notável. Enquanto os humanos possuem emoções, intuições e a capacidade de compreender contextos sociais, a inteligência artificial ainda não apresenta esse tipo de entendimento. O conceito de inconsciência das máquinas levanta preocupações éticas, sobretudo quando consideramos decisões que podem afetar vidas em áreas como saúde, segurança e direitos humanos. Portanto, o consenso é que, por mais que a inteligência artificial evolua, ela não adquire um senso de moralidade, ética ou verdadeira consciência. Esse debate é fundamental para que possamos entender não apenas as capacidades da inteligência artificial, mas também os perigos associados à sua utilização em contextos onde a empatia e o julgamento humano são cruciais. O debate sobre a conscienciabilidade da inteligência artificial não se limita apenas à sua capacidade de pensar, mas também aos direitos e responsabilidades associadas a elas na sociedade. À medida que a inteligência artificial se torna mais integrada em nossas vidas diárias, surgem questões sobre sua responsabilidade legal em caso de falhas ou danos causados por decisões automatizadas. Por exemplo, se um carro autônomo se envolve em um acidente, quem é o responsável, o fabricante, o programador ou a própria máquina? Além disso, a falta de transparência nas decisões tomadas pelas máquinas levanta preocupações sobre discriminação e parcialidade. As decisões automatizadas, baseadas em algoritmos conhecidos como caixas pretas, podem se tornar opacas, tornando difícil para os humanos entender como foram tomadas e quais critérios foram considerados. Isso pode levar a um aumento da desconfiança em relação às máquinas e à inovação. Portanto, a discussão sobre a conscienciabilidade da inteligência artificial é essencial não apenas do ponto de vista técnico, mas também ético e social, pois envolve a redefinição de responsabilidades e direitos em um mundo onde a presença da inteligência artificial é crescente. Os riscos e desafios futuros da inteligência artificial são vastos e variados, e é crucial que estejamos cientes deles à medida que avançamos nessa tecnologia promissora. Entre os principais riscos está o da automação do trabalho, que pode levar a uma significativa perda de empregos, especialmente em setores que dependem de tarefas repetitivas. Isso pode exacerbar desigualdades socioeconômicas e gerar uma crise no mercado de trabalho. Além disso, há preocupações com a segurança cibernética. À medida que a inteligência artificial é utilizada em sistemas críticos, sua vulnerabilidade se torna uma questão primordial, pois um ataque a esses sistemas pode ter consequências desastrosas. A privacidade também está em jogo. Algoritmos de aprendizado de máquina precisam coletar grandes quantidades de dados pessoais para funcionarem bem, o que pode comprometer a privacidade dos usuários.
Por último, a utilização de inteligência artificial em contextos bélicos levanta questões éticas profundas sobre a possibilidade de máquinas tomarem decisões de vida ou morte. Assim, compreender e enfrentar esses riscos será essencial para garantir que a evolução da inteligência artificial seja benéfica e ética. Nos últimos anos, observamos o surgimento de diversas tendências na tecnologia de inteligência artificial, refletindo um crescimento significativo em suas capacidades e aplicações. Uma das tendências mais proeminentes é a evolução da inteligência artificial explicável, que visa tornar os sistemas de inteligência artificial mais transparentes e compreensíveis para os usuários e desenvolvedores. Com a crescente preocupação em relação à ética e responsabilidade, essa abordagem busca oferecer clareza sobre como as decisões são tomadas pelas máquinas. Outra tendência importante é a integração da inteligência artificial com tecnologias emergentes como a Internet das Coisas e IoT, onde dispositivos conectados se comunicam e compartilham dados, possibilitando a automação e otimização de processos em tempo real. Além disso, a combinação de inteligência artificial com computação quântica promete acelerar a resolução de problemas complexos, abrindo portas para inovações em setores variados. Por fim, a tributação de um mercado de trabalho assistido por inteligência artificial está se tornando uma realidade, nascendo assim a necessidade de profissionais capacitados que possam lidar e interagir com essas novas tecnologias de maneira efetiva e ética. Transformar indústrias é uma das capacidades mais transformadoras da inteligência artificial, com impactos significativos em diversas áreas, como saúde, manufatura, finanças e educação. No setor da saúde, a inteligência artificial está sendo utilizada para aprimorar diagnósticos, com algoritmos que analisam imagens médicas e ajudam os médicos a identificar doenças em estágios iniciais. Isso não apenas melhora a precisão do diagnóstico, mas também aumenta a eficiência do tratamento dos pacientes. Na manufatura, a automação de processos, com o uso de robôs inteligentes, está elevando a produtividade e reduzindo custos, criando ambientes de trabalho mais seguros e eficientes. No setor financeiro, a inteligência artificial auxilia na detecção de fraudes, avaliando padrões de comportamento e desde já permitindo uma resposta rápida a atividades suspeitas. Por fim, na educação, assistentes virtuais alimentados por inteligência artificial oferecem suporte personalizado aos alunos, adaptando-se a diferentes estilos de aprendizagem. Essas transformações têm o potencial não apenas de otimizar processos, mas também de proporcionar experiências mais seguras e personalizadas a usuários e consumidores. As projeções e expectativas sobre o futuro da inteligência artificial são cheias de possibilidades e também de incertezas. À medida que as tecnologias de inteligência artificial se tornam mais sofisticadas, podemos esperar que elas desempenhem papéis cada vez mais integrados em nossas vidas diárias. Estudos sugerem que, até 2030, a inteligência artificial poderá contribuir significativamente para a economia global, impulsionando o crescimento e a inovação em diversos setores. No entanto, isso também implica desafios novos, como a necessidade de regulamentações e leis para garantir que a inteligência artificial seja utilizada de maneira ética e responsável. A demanda por trabalhadores capacitados em tecnologias de inteligência artificial continuará a crescer, enfatizando a importância da educação e adaptação contínua às novas realidades do mercado de trabalho. Além disso, as empresas precisarão se adaptar a esta nova era, investindo em tecnologia e colaboradores que saibam navegar e utilizar o potencial da inteligência artificial de forma eficaz. Se utilizadas de maneira correta, as inovações em inteligência artificial podem levar a melhorias significativas em qualidade de vida, produtividade e segurança social. O papel da inteligência artificial na vida cotidiana está se expandindo rapidamente, com suas aplicações se tornando cada vez mais integradas ao dia a dia das pessoas. Desde assistentes virtuais, como a Siri ou Alexa, que ajudam a gerenciar tarefas diárias e oferecem informações em tempo real, até sistemas de recomendação que personalizam experiências em serviços de streaming e lojas online, a inteligência artificial está moldando a forma como interagimos com a tecnologia. No contexto da saúde, aplicativos que utilizam inteligência artificial podem monitorar a saúde dos usuários e até detectar padrões que podem indicar problemas de saúde, permitindo uma abordagem mais proativa e preventiva. Nas cidades, a implementação de inteligência artificial em sistemas de transporte público e gestão de tráfego promete otimizar o fluxo urbano, tornando as cidades mais conectadas e eficientes.
No entanto, é essencial que o uso da inteligência artificial seja acompanhado de uma discussão ética sobre privacidade e segurança, já que a coleta de dados pessoais se torna cada vez mais comum. O desafio será encontrar um equilíbrio entre inovação, eficiência e a proteção dos direitos individuais, garantindo que a tecnologia sirva como uma aliada na melhoria da qualidade de vida. Nos últimos anos, temos testemunhado uma transformação significativa na vida cotidiana devido ao avanço da inteligência artificial e inteligência artificial. Essa tecnologia impacta desde a forma como nos comunicamos até maneiras mais complexas de trabalhar e aprender. O uso de assistentes virtuais como Siri e Alexa é um exemplo claro de como a inteligência artificial se tornou parte da nossa rotina. Por outro lado, a introdução da inteligência artificial no mercado de trabalho levanta questões sobre substituição de empregos e a necessidade de requalificação da força de trabalho. Muitas mulheres, especialmente aquelas acima de 50 anos, podem se perguntar sobre suas posições em um mundo onde a tecnologia desempenha um papel tão predominante. É fundamental reconhecer que, apesar dos desafios, a inteligência artificial também pode criar novas oportunidades. O impacto humano da inteligência artificial deve ser visto de uma maneira equilibrada, onde podemos adaptar nossas habilidades e aprender a conviver com as máquinas. A empatia e a inteligência emocional continuam sendo habilidades humanas que a inteligência artificial ainda não consegue replicar, e essas são essenciais em qualquer trabalho que envolve interação com pessoas. Portanto, ao invés de temer a mudança, é hora de abraçar a evolução, buscando formas de trabalhar em conjunto com a tecnologia para um futuro melhor e mais inclusivo. Com o crescimento acelerado da inteligência artificial, surge a necessidade urgente de estabelecermos regulamentos que garantam o uso ético e responsável dessa tecnologia. É essencial que as decisões sobre a implementação de inteligência artificial considerem não apenas o desempenho técnico, mas também as consequências sociais, éticas e legais que possam surgir. A falta de regulamentação pode levar a violações de privacidade, discriminação em algoritmos e uma dependência perigosa da automação sem supervisão adequada. Para as mulheres acima de 50 anos, essa questão é particularmente relevante, uma vez que muitas podem ser afetadas na sua vida profissional e pessoal. As decisões relacionadas à saúde, segurança e emprego estão cada vez mais nas mãos de sistemas de inteligência artificial. Portanto, o engajamento em discussões sobre a legislação da inteligência artificial é vital. Devemos pressionar por regulamentos que protejam os indivíduos e garantam que a inteligência artificial seja uma ferramenta que beneficie a sociedade, e não um meio de abuso de poder. Essa participação ativa no debate sobre a regulação da inteligência artificial é um passo fundamental para garantir que os interesses das populações mais vulneráveis sejam considerados e atendidos. A educação e a conscientização sobre inteligência artificial são fundamentais para que possamos entender e participar ativamente das mudanças trazidas por essa tecnologia. Compreender como a inteligência artificial funciona, seus impactos no trabalho e na vida diária, pode ajudar as mulheres acima de 50 anos a se sentirem mais seguras e preparadas para a nova realidade. Programas de educação que abordem as bases da inteligência artificial, suas aplicações e implicações éticas são essenciais. Além disso, estimular a curiosidade e o aprendizado contínuo é crucial, pois o conhecimento é a chave para a adaptação. Ações comunitárias, como workshops e palestras, podem servir como um espaço seguro para a troca de conhecimento e experiências. Envolver-se em cursos online pode ser uma excelente forma de ampliar as competências e desmistificar a inteligência artificial. As mulheres, ao dominarem esses conhecimentos, estarão mais bem equipadas para reivindicar seu espaço em um mundo tecnológico. Quando sabemos mais, conseguimos tomar melhores decisões e contribuir de forma significativa nas esferas em que atuamos, diminuindo o medo e aumentando a autoestima em relação ao futuro. Diante dos avanços e desafios que a inteligência artificial apresenta, é imprescindível que haja uma mobilização coletiva para a participação ativa no debate sobre suas implicações. Não podemos depender apenas dos especialistas ou das empresas para moldar o futuro da inteligência artificial, cada voz conta e deve ser ouvida, especialmente as de quem é frequentemente subrepresentada. Mulheres acima de 50 anos, com suas experiências e visões únicas, precisam se engajar nesse diálogo e defender seus interesses. Lutar por uma inclusão que respeite e valorize diversidade deve ser um objetivo comum.
Iniciativas podem incluir a criação de grupos de discussão, participação em conferências e até mesmo a elaboração de propostas de políticas públicas. Encorajar amigas, familiares e colegas a se unirem a esse movimento pode gerar um impacto significativo. Quanto mais pessoas interessadas, mais força teremos para promover mudanças efetivas. A conscientização e o engajamento não apenas impactam nossas vidas, mas também asseguram que as futuras gerações herdem um mundo onde a tecnologia e a humanidade caminhem juntas, de forma ética e respeitosa. A evolução da inteligência artificial traz inúmeras oportunidades, mas também desafios que exigem uma abordagem ética e responsável. O envolvimento de todas as vozes, especialmente das mulheres acima de 50 anos, é essencial para moldar um futuro onde a tecnologia sirva como uma aliada na melhoria da qualidade de vida. Qual história sobre inteligência artificial ou tecnologia você gostaria de ouvir a seguir? Deixe sua sugestão nos comentários. Quais são suas preocupações ou esperanças sobre a inteligência artificial em sua vida cotidiana? Como você vê o papel da inteligência artificial em sua profissão? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os impactos da inteligência artificial em nossas vidas.